E seja muito bem-vindo a mais um SSO Cast. E hoje estou aqui com o Cristiano. Prazer, Cristiano. Bora lá. Para quem não te conhece, quem é o Cristiano? Obrigado por me receber hoje. Sou Cristiano Secato, como você mesmo falou, sou engenheiro de segurança do trabalho, há 25 anos atuando nessa área. Aí tem alguns cursos também, como mestrado, algumas pós-graduações, né? E estou aí nesse segmento há 25 anos ajudando as empresas a 20, ficarem regulares. 25 anos é muito tempo, hein? É Já bastante deve tempo. ter visto muita coisa, muita situação aí, hein? Para quem não me conhece, sou Isaac Lopes, vou estar aqui apresentando esse podcast. E, Cristiano, hoje a gente vai falar sobre o quê? Fiscalização. Nesses seus 25 anos, você já viu muita fiscalização por aí? Muita fiscalização. E qual o segmento mais comum de se ter fiscalização? Obras, Obras? geralmente é um dos, né, muito fortes, né? Por exemplo, essa semana mesmo, um cliente ligou lá, teve um caso de soterramento e a pessoa morreu. Meu Deus, Então, assim, obra é um segmento bem perigoso. Porque, perigosíssimo. assim, as pessoas estão preocupadas, né, em avançar com a obra, acabar logo a obra, né? Então, assim, existe a pressão psicológica também por parte da empresa junto aos funcionários, né, para ter Sim, pressa em executar. E aí, quando você tem pressa e começa a pôr pressão, a chance de de erro é erros são muito maiores, né? maior. Ou de fazer de forma, né, inadequada, sem usar os procedimentos e protocolos necessários, aumentam. E aí o acidente vem. É uma questão estatística. Sim, hoje em São Paulo, por exemplo, lá próximo onde eu moro, tá cheio de prédios sendo construído várias obras, então todos os cuidados são importantes, né? Porque a fiscalização Uhum. também está em cima sempre, justamente para evitar esses acidentes. Não é só uma questão. Eu já conversei com alguns fiscais também, não é uma questão só de multar a empresa por multar, não, é segurança, porque é uma vida que se perde, né? Exatamente. A multa ela é consequência. O que a gente quer ver é o serviço bem feito, né? Sim, Então, casos de andaimes também, eles se preocupam bastante, né? Da montagem ser correta, do procedimento de uso ser correto, da manutenção do equipamento ser correta, né? Então, é importante ter a fiscalização. Se não tivesse, ia ser muito pior. sim. E aí vamos até entrar já nessa área. Imagina o seguinte: a empresa está ali, ela está fazendo a obra e tudo mais, na área de construção civil, está construindo um prédio, por exemplo. Esse citou essa questão da pressão e tudo mais, mas às vezes a empresa nem está pressionando. Está ali e tudo mais, só que às vezes o funcionário comete um erro ali, acaba errando alguma questão. Ainda assim, a empresa precisa estar atenta porque pode acabar sendo responsabilizado por esse tipo de situação. Sim, a inexecução do funcionário, né, o não cumprimento dele de alguma atividade é responsabilidade da empresa. Então, se você fornece o EPI e o funcionário não usa, você é responsável da mesma forma, né? Não basta só entregar, você tem que entregar, treinar e cobrar o uso. E caso o funcionário se negue a fazer isso, você tem que aplicar as medidas necessárias, advertência, suspensão e desligamento. Sim, porque senão você acaba sendo o quê? Conivente com a situação, né? Exatamente, você é corresponsável. Perfeito. Então, ó, você não adianta culpar seu funcionário aí sobre uma situação. Você também é responsável, então por isso, muita atenção, né, Cristiano? Uhum. E tendo em vista isso, hoje na prática, na sua visão, não só na construção civil, mas em todas as áreas, na sua visão, esses 25 anos de experiência, as empresas, elas estão de fato preparadas para passar por uma fiscalização ou não? Vai ter empresa que chegou à fiscalização, vai dar aquele frio na barriga, aquele suor na testa, vai falar, Jesus amado, o que eu faço agora? Posso te responder que pouquíssimas empresas vão passar com 100%, né, das obrigações atendidas. Pouquíssimas. Pouquíssimas empresas. Que realmente, né, já existe uma cultura de segurança, né, já pessoas dedicadas dentro da empresa para fazer com que aquilo se mantenha funcionando, né? Então, para isso, a gente precisa de quê? Precisa de uma cultura de responsáveis, né? E precisa de uma verba, né? Então, assim, a empresa precisa investir em segurança do trabalho, colocar isso já como uma verba anual que vai ser gasta, né, para esse desenvolvimento ao longo dos meses, né, durante um ano. Então, é extremamente importante que a empresa, né, assuma esse papel. E até mesmo para o empresário já estar preparado com relação a isso, quando o fiscal chega, por exemplo, numa empresa, qual que costuma ser a primeira coisa que ele costuma olhar?
Então, ele vai verificar primeiro a quantidade de registros de funcionários, né? Então, ele já chega com algumas informações, né? Ele já tem algumas informações da base de dados, né? Que ele já chega. Então, ele já Sim, sabe já mais vai ou menos, informado. ele já sabe mais ou menos, né? A GFIP, quantos funcionários tem ou não, quantos exames médicos deveriam ter sido feitos. Aí, o que ele vai ver, né? É se aquilo na prática é executado. Então, ele vai te pedir as comprovações. E existe algo que, por exemplo, se o empresário não tiver, já na hora já dá problema? Então, os fiscais, eles têm o bom senso, né? Ele vai ver aquilo que é risco pequeno, médio ou risco grave e iminente, né? Tudo que for grave e iminente, ele vai tomar uma ação imediata. Se ele vê que é algo, né, que não é risco grave, né, um risco baixo, ele vai te dar um prazo para você regularizar ou para a empresa regularizar. E aí ele vai documentar tudo isso e a empresa vai ter que ir atrás para regularizar. Então, pela sua experiência aí de 25 anos, normalmente esse empresário é pego de surpresa quando o fiscal chega. Ele Sim. não espera que vai chegar o fiscal, chegou, tá tudo uma bagunça. Isso mesmo. E já vi casos da empresa, né, negar a entrada do fiscal, né, e o fiscal ele Negar? negar a entrada do fiscal e ele pode chamar uma viatura da polícia, né, porque ele é autoridade e aí ele vai entrar na empresa junto com a polícia. Nossa, pode até gerar prisão, então. Pode, Nossa, pode sim. olha só. Fica esperto aí, viu? Não adianta fechar a porta pro fiscal, fingir que não tem ninguém. Ah, igual a gente via muito antigamente, né? Uhum. Ligavam pro pai, o pai falava pro filho, ó, fala que eu não tô. Não dá pra fazer isso com o fiscal não, dá, né? Independente de estar o dono ali, se tiver alguém na empresa, tem que abrir as portas e receber o fiscal. Isso mesmo. Perfeito, olha só a importância disso. E tendo em vista todo esse cenário, a gente já percebeu que as empresas elas não estão preparadas. Qual documento, ou quais documentos considera assim, essencial que o empresário sempre tenha guardado e atualizado na empresa para não dar nenhum tipo de problema na hora que o fiscal chegar? Tá. Então, o registro do funcionário é um deles, né? Exame médico é outro. Os laudos, né, que são básicos, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, esses três são básicos, né? Fora os exames médicos. E ele ter o documento em si já alivia ou ele precisa estar aplicando aquilo porque o fiscal vai olhar se está sendo aplicado? Então, já ajuda, né? Porque é melhor ter do que não ter nada. E aí depois ele vai ter que provar que ele usa realmente aqueles programas, que aqueles programas não é só de gaveta ou tá ali só no papel, que existe realmente uma política, né, de manter aquilo atualizado, que a empresa investe em treinamento, que ela entrega EPI, né, que ela paga corretamente a insalubridade ou a periculosidade dos funcionários. E pelo que você conversa com os empresários no dia a dia, e claro, sua experiência, qual é o tipo de situação que mais acaba reprovando as empresas? É a falta de documentação mesmo. Não ter nada ou deixar de fazer várias coisas, né? Tem empresas que só faz o exame médico e deixa de fazer o restante. Então, ela também está irregular, vai ser autuada também. Então, tem empresas, às vezes, que tem o documento, mas está irregular. Uhum. Por quê? Porque ela só fez uma parte. Ou ela só faz o exame médico avulso, né? Que não poderia, né? E aí ela deixa de ter todos os programas, o PGR, PCMSO, LTCAT, de fazer esses envios para o E-Social. Então, aí se o fiscal verificar que está faltando tudo isso, ele vai exigir da empresa que regularize o mais rápido possível. Aí vai marcar uma visita para a empresa ir lá comparecer com todos esses documentos, e aí depois de um tempo ele vai de novo na empresa verificar se realmente está sendo feito. E aproveitando que a gente está falando de documento, o que é mais comum? E o fiscal acaba ficando mais de olho ali. A questão do documento, de faltar o documento às vezes não está atualizado, ou da desorganização geral da empresa em si, também, é claro, contando com os documentos. Então, a falta de documento é mais grave, né? De você não ter a documentação e não ter a efetivação é mais grave. Mais grave, né? Até mesmo do que não ter a prática ali. Uhum. Perfeito. E hoje, você já viu alguma empresa que, por exemplo, era totalmente bagunçada e conseguiu resolver isso? Sim, sim. Já vi empresas, né, que não tinha essa cultura de investimento em segurança e medicina do trabalho, até porque o dono não sabia. Aí quando ele foi fiscalizado, né, era uma empresa até de médio porte, tinha mais de 100 funcionários. Olha só. Quando ele foi fiscalizado, né, foi autuado, né, ele ficou bravíssimo lá, o presidente da empresa, que falou, poxa, eu pago um RH, eu pago um monte de funcionário e ninguém nunca falou isso, né?
Aí, depois disso, né, ele regularizou, colocou uma verba, né, e ficou consciente de tudo que tinha que fazer. Uhum. E aí, a partir dali, ele seguiu em frente. E já teve algum caso, por exemplo, a gente tem empresa desorganizada que acabou ficando organizada, mas já teve caso de empresa que parecia organizada, mas no fundo estava tudo desorganizado? Já também, já também. É mais comum do que parece? Uhum. É porque as pessoas vão mudando dentro da empresa, né? E aí as informações, às vezes, elas não vão sendo passadas de uma pessoa para outra. Por isso que quando você tem uma assessoria em segurança e medicina do trabalho, que já está com a empresa há muitos anos, né, ou prestando um bom serviço, é melhor. Porque mesmo que entre e saia funcionários, né, o seu prestador está lá para te dar o suporte de todos os anos, né? E de toda a documentação que ele fez para você, que ele te acompanhou, te ajudou e deu suporte durante os anos. E vamos supor, a empresa passou ali por uma fiscalização, descobriu que tem coisas para organizar e para arrumar, tem um caminho, tem jeito. Sim, sim. Aí é montado um plano de ação, né? E aí a gente executa aquele plano de ação. Apresenta para o fiscal, mostra para ele que realmente está sendo executado, né? Está sendo feito, e aí a partir dali ele fica mais tranquilo. Então a SSO também pode ajudar esse empresário que passou por esse tipo de situação, ele tá meio, putz, chegou o fiscal aqui, preciso resolver, existe um caminho. Existe um caminho para a gente ajudar a regularizar e deixar tudo em dia. É muito complicado? Não, é bem simples. Basta vontade. Basta vontade. Basta a vontade do empresário, né, de regularizar, ou da pessoa do RH, que geralmente que cuida disso, ligar pra gente, e aí a gente coloca tudo isso em prática. E sai mais barato que a multa? Muito mais barato. Bem mais barato, né? Muito mais A barato. gente tem multas aí que variam de 3 mil, 4 mil, até muito mais que isso, né? Uhum. A depender da situação ali, da gravidade, do quanto de autuação que a empresa vai tomar. Mas, querendo ou não, prevenir é sempre melhor, né? Sim. A gente, inclusive, tem uma calculadora de multas que a gente, né, usa e está disponível no nosso site, né, que é o sso.com.br, que o empresário pode calcular quais são as multas que ele pode sofrer pelo descumprimento das normas regulamentadoras. E normalmente, vem só uma multa ou pode acontecer de vir várias multas de uma só vez? Não pode vir várias, né? Porque cada NR tem uma multa atrelada. Uhum. Então, pelo descumprimento da NR1, né, tem alguns valores devidos. Pela NR5 são outras, pela NR7 são outras, NR9 são outras. Então, assim, ele pode vir a receber várias multas simultâneas. E você já viu algum caso de, por exemplo, o próprio funcionário que entrou em contato e falou assim, gente, pelo amor de Deus, ajuda aqui na minha empresa que a situação tá difícil, o pessoal não tem atualizado, não tem cuidado. Já funcionários que vão ao sindicato, aí tem empresas que vão lá junto com o sindicato, vai na empresa fiscalizar, né, fazer pressão, né? Já vi muitos sindicatos em porta de fábrica aí fazendo muito barulho. Né? Ou, então o sindicato em si, porque normalmente às vezes o colaborador pode estar atrelado ali ao sindicato, né? Uhum. E aí nisso já pode ter um alerta ali, porque o sindicato pode também não fazer a fiscalização, obviamente, do auditor, mas chamar o auditor para ir verificar a situação, né? Exatamente. Ou comunicar para que o auditor vá lá ver a situação. Não, inclusive tem sindicatos, né, que eles têm especialista em segurança do trabalho. Então eles podem entrar na empresa, né? Podem entrar na empresa, verificar um monte de condições inadequadas, né? E aí cobrar também da empresa. E você já viu alguma situação de um empresário que falou assim, isso aí nunca vai acontecer comigo? Já vi sindicato que deixou a fábrica 3 dias sem trabalhar. 3 dias? 3 dias de prejuízo. E aí eles estavam reivindicando insalubridade, periculosidade para os funcionários, falta de EPI. E realmente foi comprovado que tinha? Uma parte sim. E tiveram que correr atrás de resolver. Correr atrás de tudo isso. E aí é toda uma nova situação, todos os laudos nossos que precisam ser feitos, Isso refeitos. Mesmo. Fora o prejuízo dos 3 dias parados. Que é, sem dúvida, o que mais prejudicou ali a empresa também, né? Que é a mão de obra e as entregas que não acabaram não saindo. Uhum. E a gente citou aqui, então, que até mesmo um funcionário pode ser um caminho aí para esse tipo de situação ali, claro, tendo um sindicato e tudo mais. Hoje, na sua visão, é possível que o empresário, assim, ele fale, putz, não tinha essa visão, não tinha
essa questão, agora vou começar a cuidar disso. É possível criar essa cultura também, não só de resolver os autos, mas de ter esse acompanhamento, de ter esse direcionamento constante, assim, para não ter esse tipo de situação mais? Sim, é muito fácil. Porque geralmente a gente já passa um orçamento, né, anual para a empresa, né, para o proprietário. Então ele já sabe quanto que ele vai gastar mais ou menos por ano, né? Então é só ele se programar, né, e deixar que a gente faça os treinamentos adequados, né, as instruções adequadas. E aí a gente vai regularizando isso e treinando toda essa mão de obra que fica dentro do cliente. E nunca ter sido fiscalizado. É um sinal de segurança ou melhor abrir o olho, porque nunca mais pode ser que uma hora chegue? Então, é um risco, né? É como você está dirigindo sem carteira de motorista, né? Uma hora você pode ser parado e aí seu carro vai ser apreendido. Ver aquela blitz e aí e agora, né? Exatamente. Então, assim, é muito melhor você já deixar tudo regularizado, né? Porque é muito mais fácil de você manter do que você começar do zero. Esse debate pronto aqui, se fosse passar um checklist, que todo empresário deveria ter ali, ó. Precisa ter PCMSO, precisa ter esse outro aqui, cuida disso, cuida daquilo outro, para ele já revisar essa semana. O que você falaria para ele agora? Então, eu falaria primeiro, o passo mais fácil é entrar no nosso site e pedir o diagnóstico gratuito. A gente faz lá um pré-diagnóstico gratuito, envia para o e-mail do cliente, onde ele digita lá o CNPJ, a quantidade de funcionários e a gente já sabe mais ou menos todas as normas que ele tem que cumprir. Olha que fácil. Então é só entrar no nosso site, no menu serviços, aí lá embaixo tem diagnóstico gratuito. Então, E aí a gente faz essa pré-análise para ele. ele nem precisa ter a dor de cabeça dele correr atrás de ficar procurando papel. No próprio sistema ali de vocês, ele já consegue ver tudo isso certinho. Olha só que bacana e interessante, hein? E rápido, né? É rápido. Sai na hora? Não, uma prévia sai na hora, né? E depois em até 24 horas ele recebe o relatório completo. Ah, porque já vem de um técnico em si. Isso. Olha só. Isso. Que interessante. Muito bom, muito bom. Então existe um caminho para evitar esses riscos. Sim, Quem tá ouvindo aqui agora é só se realmente não quiser. só se não quiser. Bacana. Então, até eu gostaria de aproveitar e citar essa questão dos sindicatos. Na sua visão, é uma questão também que o empresário tem que estar atento, tem que estar observando, porque querendo ou não, o sindicato está sempre monitorando ali? Sim, o sindicato é aquilo. Ninguém quer ter um sindicato no seu pé, né? Porque eles vão dar problema, vão causar, né? Vão querer fazer mutim. Então, assim, o melhor é fazer certo, né? O sindicato vai valorizar e vai ver que aquilo realmente está trazendo benefícios para os colaboradores, né? E o sindicato ele pode ser um aliado, ele não é um inimigo. O sindicato ele está ali porque ele também quer cuidar dos colaboradores e quer que a empresa faça o certo, né, para seguir a lei. Então, o sindicato ele é muito bem visto, né, e a gente precisa da ajuda do sindicato também, porque todo mundo remando junto é muito mais fácil, né? Até porque você citou, por exemplo, a situação de uma empresa aí que ficou parada, situação de periculosidade, alguém poderia se machucar, alguém poderia até perder a vida por conta de uma situação como essa. O principal sempre é a vida. Não tem dinheiro que pague por uma vida. E por falar em dinheiro, em vida, em risco, hoje, se você fosse listar assim, qual o risco do empresário não estar observando e cuidando de tudo isso? Então, ele está adquirindo um passivo, né? Um passivo trabalhista, né? E social também, porque assim, as empresas que são responsáveis, né? Elas também querem contratar outras empresas responsáveis. Então, ele é mal visto e ele deixa de entrar em outros clientes que ele poderia estar prestando serviço. Então ele está assumindo risco na situação. Está assumindo risco e perdendo dinheiro, porque se ele já montou uma empresa, a empresa já está funcionando, né? E se ela não tem a documentação necessária, ele não consegue prestar serviço para outras empresas sérias, né? Para outros, né, segmentos maiores que vão exigir dele toda a documentação, que é a mesma documentação que o Ministério do Trabalho exige, ou seja, que é o básico. Então ele está deixando de ganhar dinheiro com outros clientes, que ele poderia, né, estar prestando serviço. E se você pudesse deixar um conselho hoje para o empresário que ouviu esse podcast até aqui e ficou pensativo sobre o que ele deve fazer, como ele deve fazer, ou se tá ou não um dia, qual conselho você deixaria? Eu falaria para ele, né, ligar para a SSO, pedir uma visita técnica, né, ou instruções, que a gente tem o maior prazer em disseminar a segurança e medicina do trabalho. Seja ele cliente ou não, a gente quer ajudar as empresas a ficarem em dia. Então, para quem quer ter essa clareza e quem não quer ter esse tipo de dificuldade, a SSO pode ajudar nesse caminho. Isso mesmo.
E como a SSO consegue ajudar isso na prática hoje? A gente tem um time com os médicos, engenheiros, técnicos de segurança, fonoaudióloga, psiquiatra e psicólogo. Então a gente tem uma equipe completa que pode atender qualquer cliente, qualquer segmento. Perfeito. Cristiano, muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Espero que você que acompanhou até aqui tenha de fato se informado, visto a importância que é hoje em dia para a tua empresa você ter todo esse cuidado de medicina e segurança do trabalho, o risco das multas, o risco que às vezes um próprio funcionário pode até ser um caminho ali para uma possível fiscalização, que a fiscalização pode acontecer. Então, se você gostou desse podcast, não esquece de curtir esse podcast, clicar no joinha aí para ajudar aqui o nosso canal, obviamente. A gente quer sempre levar informação de qualidade e também compartilhe esse vídeo, esse podcast com aquele teu amigo empresário ou naquele seu grupo de amigos empresários para levar mais informação e principalmente evitar que você pague multas pesadas. Cristiano, muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima, gente, e tchau, tchau.